Aleluia, Jesus. Romanos, capítulo 13. Se fôssemos dar um título à mensagem desta noite, eu diria: temos que estar em alerta. Muitas coisas têm acontecido no mundo. Muitas pessoas têm se preocupado com muitos acontecimentos. Muitos vídeos, muitos áudios que têm sido lançados em situações, em circunstâncias, em visões, talvez revelações, profecias, de coisas que têm acontecido neste mundo. Algumas pessoas que têm acesso ao meu WhatsApp, lá até mesmo de Belo Horizonte, têm mandado: pastor, olha, veja esse vídeo, o que o senhor acha? Escuta esse áudio, o que o senhor acha? O que o senhor me responde dessas coisas? Isso veio incomodando o meu coração, o meu espírito, e eu comecei a orar a Deus sobre isso. Deus, é minha responsabilidade trazer à igreja uma palavra sobre isso, porque o Senhor já me confiou essas pessoas. Mesmo sabendo que nessa noite nós teremos visitantes, é nossa responsabilidade como atalaia trazer a verdade de tantas coisas que o mundo tem vivido e que diz respeito a nós também como igreja. Por isso eu gostaria de lermos juntos Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: façam isso, compreendendo o tempo em que estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem de um sono. Eu prefiro uma outra tradução, que o apóstolo Paulo diz assim: chegou a hora de nós nos despertarmos do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e nos revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem agem à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e depravações, não em desavenças e invejas. E também o versículo 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fique premeditado como satisfazer os desejos da carne. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, Pai, que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é o alimento para a nossa alma. Por isso, crendo que o Senhor já está falando ao nosso meio, em nossos corações, pelo Teu Espírito Santo, que tem liberdade, continue falando agora, pela Tua Palavra. Comece falando comigo, no meu coração, no meu espírito. E que todos aqui nessa noite recebam desta água viva, da palavra que já está no coração do Senhor, para cada um. E que o Espírito traga o entendimento e a revelação. A palavra rema é revelada do Senhor, naquilo que precisamos ouvir, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amados, temos vivido um tempo que muitas coisas ainda vão acontecer e estão acontecendo. E dentre essas tantas coisas, muitas palavras, muitos vídeos, muitos áudios vão continuar saindo. Isso pode ou não gerar
preocupação no coração de alguém, no coração de muitos. Como um vídeo que eu recebi, em que um pastor disse, entender-se que o que está acontecendo na terra, principalmente no Brasil, é algo que está em Apocalipse, o cavalo amarelo, onde vem trazendo pragas, chagas e doenças. E outras revelações e visões que têm saído. E a pergunta é: o que vamos fazer? Ou o que devemos fazer? Se são verdades ou não? Se veio de Deus ou não? O importante não é o que está vindo. O importante é como nós estamos. E se estamos preparados para aquilo que Deus pode permitir acontecer. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando assim: vamos fazer isso. Vamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Porque chegou a hora de nós nos despertarmos do sono. E aí, meu amado, eu pergunto, se o apóstolo Paulo, naquela época, traz uma exortação desta ao povo, escreve esta carta, escreve essas palavras, imagine para o nosso tempo. Imagine como deveria ou como deve ser a nossa preocupação, se estamos ou não vivendo um sono espiritual e não temos percebido o que vem acontecendo, o que está acontecendo. Se é verdade ou não essas profecias, só Deus sabe. Muitas delas só saberemos se cumprirem, outras não se cumprem. Por exemplo, no final do ano, saiu um áudio que um shopping ia cair lá em Belo Horizonte. E a pessoa falava chorando, que havia recebido uma revelação de Deus, estava orando e Deus falou, mostrou para ela o shopping caindo, e ela viu crianças morrendo, e ela disse: você falou com o Senhor, Senhor, e essas crianças? Não, vai ser uma punição minha, porque perderam o foco do Natal. Mas isso não aconteceu. Muitas palavras vão sair, muitas visões e revelações, muitas de Deus, outras não. Mas não é isso que pode, ou que vai, ou que deve fazer diferença na minha vida ou na sua vida. Mas o que pode, deve fazer diferença na nossa vida é esse alerta que a palavra aqui está nos dizendo. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de alerta, é tempo de vigilância, é tempo de examinarmos a nossa vida e vermos realmente como a nossa vida está com Ele. Porque o que fará toda a diferença, e o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é como está a nossa vida com Ele. Porque o que está acontecendo, o que vai para acontecer, o que já aconteceu, está aqui, queridos, está na palavra. E Jesus mesmo disse: olha, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ele diz: tudo que eu disse aqui vai se cumprir. Por isso, nós vamos ver que em Mateus capítulo 24, Jesus vai trazendo para nós algumas coisas a partir do versículo 42, mostrando que a sua vinda será de surpresa, ou seja, de repente. Por isso estarmos preparados. Por isso Paulo fala em acordarmos do sono, em cuidarmos de nós. Porque não sabemos a hora que Jesus virá.
E aqui, a partir do versículo 42, Jesus diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aí eu te faço uma pergunta: o que falta acontecer para Jesus voltar? O que falta acontecer para Jesus voltar? Guerras? Rumores de guerras? Terremotos? Maremotos? Pais contra filhos? Filhos contra pais? O que falta acontecer? O que daquilo Jesus falou, e daqui a pouco nós vamos comentar um pouco sobre o que aconteceria nos finais dos tempos. Falta para Jesus voltar. Eu vou dizer para vocês a minha visão. Para mim, eu acredito que só uma coisa ainda não permitiu que Jesus voltasse. E isso está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, Lamentações de Jeremias. Para mim, é a única coisa que falta. Ou melhor, que não permitiu que Jesus voltasse ainda. Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23, ele diz assim: graça ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis, ela renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Para mim, pessoalmente falando, Jesus ainda não voltou por causa do grande amor de Deus e a sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, uma misericórdia que é inesgotável, e Ele é fiel, porque Ele sabe que existem muitas vidas lá fora que precisam ainda ser salvas, não porque não ouviram falar de Jesus. Hoje muitos, ou a maioria, principalmente no nosso país, quer queira, quer não, estão ouvindo. Porque no nosso país nós temos liberdade de ligar o rádio, de colocar um louvor, o vizinho está lá, você está ouvindo, o outro está ouvindo. Quer queiram, quer não, estão ouvindo a palavra. Mas o grande amor, alinhado à grande misericórdia do Senhor. Sabe que muitas vidas que estão lá fora, que precisam ser salvas. Mas a realidade também, muitas vidas que estão dentro da igreja, que ainda precisam de salvação. Quando estou falando igreja, eu não estou falando da igreja evangélica batista restaurando vidas, estou falando da igreja do Senhor na terra. Porque a denominação Deus permitiu que o homem colocasse, mas só existe duas igrejas na terra. Duas. A salva e a perdida. Não existe outra. Denominação Deus permitiu, por causa desse amor, dessa longanimidade, dessa misericórdia, para que a gente pudesse ser alcançado. Que talvez você chegasse no ministério, numa denominação, e aqui não vou me sentir bem, tem isso, tem aquilo. Aí de repente você vem em outra, não, é aqui, que gostoso, Deus está aqui. Por isso Ele permitiu. Para que pudesse de alguma forma alcançar vidas, salvar vidas. Mas só existe uma igreja para Ele, lavada e remida no sangue de Jesus.
que realmente se rendeu a seu Filho, que reconhece a necessidade, que precisa dele, que precisamos dele, sem ele nada somos, nada podemos. Amados, eu poderia estar aqui nessa noite trazendo para vocês uma palavra de consolo, de conforto, mas é minha responsabilidade ir diante de Deus as coisas que estão acontecendo e trazer um alerta para mim e para todos nós, porque o dia de amanhã não nos pertence. Muitas vezes pessoas falam sobre isso, outros pensam, eu só tenho hoje, mas isso também é um erro. Nem hoje nós temos. Você sabia disso? Muitos falam, eu só posso viver o hoje. Não, você não pode viver o hoje, porque o hoje você não tem. O hoje eu não tenho, porque o hoje termina à meia-noite, mas eu não sei se eu vou chegar até a meia-noite. E se Jesus voltar para mim antes? E se Jesus voltar para todo mundo antes de meia-noite? Nós não temos o hoje. O hoje também só pertence a Ele. Nós só temos o agora. Nós só temos o agora. Só este momento que nós temos agora. Ou quem aqui sabe se antes do culto terminar vai sair daquela porta? Nem eu sei. Ninguém aqui sabe a não ser Ele. Nós só temos o agora, queridos. E aqui nós vemos o Senhor, através do apóstolo Paulo, dizendo, é momento de nós nos despertarmos do sono. Em outras palavras, é momento de olharmos para dentro de nós. Olharmos a vida que nós temos vivido. E entendermos e não esquecermos que vamos ter que prestar conta dessa vida a Ele. Quando Ele voltar. Pastor, e essas doenças, essas pestes, essas pragas, isso que estão falando, uns falam que é praga de Apocalipse, outros falam não, que é erro médico, outros falam que é isso, que é aquilo, tantas coisas ainda vão falar, queridos. Outras doenças ainda vão surgir. Mas o importante é como está a nossa vida com Ele, para que nós tenhamos a segurança e a certeza que só vai vir algo em nossa vida se Ele permitir. E se Ele permitir, vem o texto que o nosso amado pastor enviou no grupo, para que pudéssemos meditar. Em 1 Coríntios capítulo 10 e no versículo 13, a palavra diz assim, nenhuma tentação nos virá, nenhuma tentação vem, sem que Ele nos dê o escape, o sustento. Porque tudo na nossa vida, se estamos caminhando com Ele, em vigilância, e é o assunto que vamos tratar agora, em comunhão e intimidade, tudo Ele tem um propósito. Nada pode alcançar a minha vida ou a sua vida sem que Ele permita, se nós estivermos vivendo em intimidade com Ele, uma vida de relacionamento com Ele, como Ele nos ensina na palavra. Pode acontecer o que quiser acontecer neste mundo, e muitas coisas vão acontecer, porque a palavra ela se cumpre. Mas sempre poderemos ter a certeza da proteção, da graça e da segurança de Deus sobre as nossas vidas. Para isso o Senhor muito falou sobre isso, sobre os fins dos tempos e sobre uma vida de vigilância. Vamos ver o que diz Jesus em Mateus 24. Do versículo 3 ao 13. Ele diz assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, diz-nos quando vai acontecer essas coisas,
Qual será o sinal da tua vinda e os fins do tempo? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Quantos já se levantaram fazendo isso, hein? Eu sou o Cristo. Tem enganado a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, do princípio das dores, do que Jesus falou, tudo já aconteceu. E está acontecendo cada vez mais, mais e mais. Então não é para se assustar, ele diz, não tenha medo. Isso vai acontecer. Por que Jesus diz para eles, não tenham medo? Porque ele diz, todo aquele que está em mim, todos nós que estamos nele, seremos sustentados por ele. Independente de qualquer coisa que possa vir sobre essa terra. Se nós, como galhos de oliveiras, estamos ligados a ele, como videira que ele é, estamos dando frutos, estamos alimentando dele, estamos sendo sustentados por ele, estaremos sempre guardados por ele. É como ele diz em Apocalipse, quando ele escreve uma carta à igreja de Filadélfia: assim como vocês têm guardado a minha palavra, eu também guardarei vocês na hora da tentação. É tempo de acordarmos e vermos se temos realmente guardado a palavra do Senhor. Porque se temos feito isso, temos a promessa dele dizendo, eu também te guardarei. E uma coisa, você pode ter certeza que ele diz, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu falei, eu faço, se eu disse, eu cumpro. Então se ele diz para nós, se você guardar a minha palavra, eu te guardarei, tenha certeza, se você tem andado, se eu tenho andado, se nós temos andado, guardando a palavra de Deus, o Senhor está nos guardando. E pode levantar Satanás com o inferno inteiro contra a sua vida, querido. Ele só pode se aproximar se Deus permitir, senão ele não chega perto de mim nem de você. É a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse sobre mim, que sou a pedra, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Quando ele diz igreja, ele não está falando templo, ele não está falando essas paredes aqui não. Ele está falando de mim, ele está falando de você. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquele que é lavado e remido no sangue dele. Ele diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Por isso, seja apareça a doença que aparecer, aconteça o que tiver que acontecer, a palavra do Senhor está sobre a nossa vida. As promessas do Senhor estão sobre as nossas vidas, a proteção do Senhor está sobre as nossas vidas. Por isso tenha isso no seu coração, nada pode acontecer na sua vida, sendo que Ele não permita, só se Ele tiver propósito. Uma certa feita Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para cirandar a sua vida, mas eu roguei por ti. Satanás foi para diante de Deus e pediu, deixa eu cirandar Pedro,
Jesus foi, não, eu fui lá e roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Em outras palavras, eu não permiti, Pedro, que Satanás cirandasse a sua vida. Então nada pode acontecer na sua vida, querido, na minha vida, se nós temos vivido em fidelidade com o Senhor, porque Ele intercede por nós. João diz que Ele é o nosso advogado, está sentado à direita de Deus e intercede pela minha vida e pela sua vida. E não existe intercessor maior. Em nenhum outro nome encontramos a maior intercessão, ou encontramos essa proteção que não seja Jesus Cristo. E Ele diz, eu estou assentado à direita do Pai para interceder pela sua vida. Mas Jesus alerta sobre essas coisas. Vamos continuar aqui em Mateus, agora no versículo 21 ao 33. Quando Jesus continuando falando sobre os acontecimentos, mas agora já dos fins do tempo. Ele diz assim, Mateus 24, 21 ao 33. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa de mim, de você, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E será que esses dias já não estão sendo abreviados? Quem é do meu tempo aqui sabe do que eu estou dizendo, no tempo que a gente estudava, né? Parecia que as horas não passavam de jeito nenhum, né? Gente, um dia você fazia tanta coisa. Você ia para a escola, você ficava desesperado, não dava hora de jeito nenhum. Hoje o dia passa num piscar de olhos. Se assusta, o dia já passou, mas é a mesma 24 horas de antes. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar sem que muitos percebam que Ele está fazendo com que a sua palavra se cumpra, para que depois ninguém venha tentar se justificar diante dele, é o que a palavra diz. Mas aí Jesus continua. Olha, então, se alguém te disser, veja, aqui está o Cristo. Esses dias eu recebi um vídeo sobre isso, uma pessoa dizendo que ele é o Cristo encarnado. Ou ali está ele. Não acredite. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu estou avisando antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia. Ele está dentro de casa, também não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Se você fizer um estudo sobre isso, essa figueira está falando de Jerusalém. Jerusalém se tornaria novamente um estado e uma nação, e que os judeus se retornariam para ela. Isso já aconteceu, já faz tempo. Assim também, quando virem todas as coisas, saibam que está próximo às portas. Eu lhe asseguro que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ele está às portas. Jesus nos alertou há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou de tudo isso que está acontecendo. Então isso não pode, não deveria ser surpresa para ninguém. Não se assuste com isso, ele diz, não tenha medo. Isso é,
se a nossa vida estiver em conformidade com a sua palavra. Se nós estivermos vivendo realmente em aliança com Ele, não precisamos temer. Ele mesmo disse isso. Não tenha medo. Mas para isso Ele nos alerta uma coisa. Ele nos alerta à vigilância. Quando em Mateus 24, versículo 42, ele diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem, nem o dia virá. Vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Portanto, vigiem. Ou seja, Ele está nos alertando a uma vigilância, porque nós não sabemos o dia. Vai ser de repente. A palavra diz que vai ser no piscar de olhos. Tão rápido. Não pense que dá tempo de se arrepender. Porque um piscar de olhos é mais rápido que 1 segundo. Não sei se você sabe disso, você tem capacidade de piscar 3 vezes em 1 segundo. E a palavra diz que a vinda de Jesus será num piscar de olhos. Ou seja, vai ser menos de 1 segundo. É pum, pum, acabou, aconteceu. E novamente ele continua. Quando em Mateus 26, 41, ele nos diz: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, ou o espírito pode estar pronto, mas a sua carne é fraca. Em outras palavras, ele estava dizendo para mim e para você: olha, viva uma vida em constante vigilância, porque a nossa carne é fraca. Engana aquele que pensa que o velho homem morre. O velho Wellington não morreu, ele está aqui. Seu velho homem não morreu, ele está aí. A palavra diz que nós estamos crucificados em Cristo. Mas deixe de vigiar. Como ele diz, vigiar e orar. A carne é fraca. O velho homem, ele está pronto, ele está aqui, só esperando uma oportunidade. Se não vivemos uma vida de vigilância, de oração, como já ministramos aqui, de busca da presença dEle, como já falamos sobre isso, queridos, o velho homem está preparado para se manifestar. Quantas experiências eu, você, nós já tivemos, mesmo na caminhada cristã, o velho homem aparecendo. Quantas situações nós já tivemos dentro de casa. Quer ver uma coisa? Na rua, no trânsito, o velho homem aparecendo. Quem é motorista aqui, faça favor, levante a mão, sem constrangimento. É verdade ou não é? Lugarzinho para o velho homem aparecer chama trânsito. Quando você recebe uma fechada, né? A pessoa invade um sinal, passa na sua frente. Entende quando Jesus diz: vigie e orem, porque o espírito está pronto, a carne é fraca? O velho homem agita aqui dentro. Se a gente não vigiar, ele xinga, ele grita. Ele mostra que está lá. Mas aí Jesus fala: vigie, orem, para que vocês não caiam em tentação. Veja como ele sempre ele se preocupou em nos ensinar, em nos mostrar não só o caminho, mas como viver, permanecer neste caminho. Em Marcos 13, 35 ao 37, ele também nos alerta a vigilância quando ele diz assim, em sua palavra: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é à tarde, se é à meia-noite, se é cantar do galo, se é ao amanhecer, se ele vier de repente, que não encontre vocês dormindo. O que digo a todos: vigiem. Esse sono não é um sono natural que ele está dizendo do sono espiritual. É esse sono que Paulo fala: é hora de despertarmos do sono. É hora de acordarmos e vermos como está a minha vida.
como eu tenho vivido com Ele, diante da palavra dEle. O que eu tenho feito com o que Ele tem me dado. Então Jesus vai, através da sua palavra, nos orientando, nos exortando a essa vigilância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 ao 9. A palavra do Senhor também nos exorta a isso. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos escreve, dizendo assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam de noite. Porém nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança, da salvação. Porque Deus não nos destinou a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: vigiem, não durmam como os demais, como aqueles que estão dormindo espiritualmente, se embriagando nos desejos da carne e outras coisas. Não durmam. Sejam sóbrios. Sejam vigilantes, porque Deus não nos chamou à ira. Deus não criou o inferno para o homem. A Bíblia é muito clara. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Mas pastor, o homem vai para o inferno, vai por sua própria escolha, com as suas próprias pernas, pelas suas próprias escolhas, decisões e atitudes. Não porque Deus enviou o homem para o inferno, ou porque Deus criou o inferno para o homem. Para mim, quem mais sofre quando uma alma vai para o inferno é Deus, porque foi Ele quem criou ela. Amou até o fim, entregou o seu único filho para pagar o preço por ela. Mas Ele não vai obrigá-la a viver com Ele eternamente se ela não quiser. Por isso Ele deu ao homem o direito de escolher, o livre-arbítrio de escolha. Que caminho nós queremos seguir? A escolha é nossa. Mas todo o caminho que escolhermos vai ter um final. Dizem por aí que nem todo caminho leva a Deus. Eu vou dizer para você que não é verdade. Para mim, todos os caminhos levam a Deus. Mas só um caminho leva à salvação: Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas pastor, então como é que os outros caminhos levam a Deus? Leva, se você ler a Bíblia, diz que aqueles que seguiram pelos seus próprios caminhos vão estar diante de Deus para julgamento e condenação diante do trono branco. Então todos os caminhos vai levar a pessoa diante de Deus, mas não para a salvação. Para a salvação só existe um caminho, ou o caminho, Ele, Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 8, ele também nos exorta a isso. Quando a palavra do Senhor diz assim: aleluia. Melhor dizendo, corrigindo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao 8. 7 ao 8, que ele diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém que possa devorar. Ele diz: olha, venham para mim, lance sobre mim todas as suas ansiedades, tudo que você está vivendo, lance para mim e vigiem, estejam alerta, porque existe alguém que está ao seu derredor,
rugindo como o leão. Ele não é leão, ele não é o leão, ele apenas está rugindo como o leão. Só existe um leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Mas ele está procurando a mim e a você para tragar. E como ele pode nos tragar? Nos enganando, para não sermos sóbrios nem vigilantes, nos enganando para não vivermos a vontade e a palavra do Senhor e vivermos a nossa vontade. É assim que ele trabalha, queridos. É com astúcia. Ele não tem pressa, mas ele tem astúcia. Ele disse que a palavra diz que ele fica ao derredor, esperando. Ele espera o momento que nós demos a oportunidade para ele. Nós. Porque ele sabe que a carne é fraca. Ele sabe que se nós não vivermos em constante vigilância, em uma constante vida de oração, de intimidade com o Senhor, nós vamos dar essa oportunidade. Por isso ele não desiste, por isso ele fica ali, esperando. Mas se temos vivido segundo a palavra, o Senhor diz: não tema, porque se ele está ao derredor, antes dele estão os anjos. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então os anjos estão ao nosso redor, ele está ao derredor. Então antes de chegar em nós tem os anjos. Mas antes dos anjos tem ele. Porque ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso ele diz: não tema. Se estamos alicerçados nele, se estamos vivendo nele, quem é o inimigo para passar essas barreiras? Ele pode até tentar passar pelos anjos. Suponhamos que ele consiga. Mas eu quero ver ele passar pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. Mas temos que ser sóbrios. Temos que ser vigilantes. Em Apocalipse, o próprio Jesus, falando o apóstolo João para escrever algumas coisas. No capítulo 16, no versículo 15. Ele diz assim: eis que eu venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. Por isso eu venho sem demora, venho como ladrão. O próprio Senhor dizendo: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante. Vigilante. Porque a vinda dele será de repente. A vida dele será como um ladrão. E vai pegar muitos de surpresa. Muitos. Às vezes até dentro da casa do Senhor, queridos. Porque em Mateus 7, a partir do versículo 21, ele diz: muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, preguei em teu nome. Não é porque eu estou pregando a palavra aqui essa noite que eu tenho uma garantia da salvação. Profetizei em teu nome. Não é porque eu oro profetizando a palavra do Senhor sobre a sua vida que eu tenho a garantia da salvação. Expulsei demônios em seu nome. Não é porque eu expulso demônios em nome de Jesus, porque eu tenho a garantia da salvação, queridos. Ele diz: para muitos nesse dia eu vou dizer: eu não te conheço.
Talvez venha uma pergunta aqui diante desta palavra. Temos a certeza da nossa salvação? Temos a convicção, pela graça e misericórdia dele, da nossa salvação? Temos andado como ele ensina, como ele advertiu, em vigilância, não temendo o que está acontecendo, o que já aconteceu ou o que vai acontecer, para nos preocuparmos em vivermos uma vida em santidade? Não, mas vivemos essa vida, essa busca por amor, porque ele nos amou primeiro. E para encerrarmos, talvez venha essa pergunta: diante de tudo isso, o que devemos fazer? E eu te convido a ler junto comigo o que o Senhor nos deixou através da vida do apóstolo Paulo pelo seu Espírito Santo. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 17. O subtítulo aqui, na minha palavra, diz assim: a instrução para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, não preocupe com as coisas terrenas, com o que está acontecendo. Não preocupe com as coisas do alto, onde a nossa vida deveria ou deve estar em Cristo, escondido em Cristo, em Deus. Porque se temos vivido assim, a palavra diz isso e ela é clara: a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Você já pensou sobre isso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa é essa? O Senhor está dizendo: eu, Jesus Cristo, peguei você e escondi você em Deus. A todo aquele que tem andado em fidelidade, em temor, em amor a Ele, Ele diz: eu escondi você em Deus. Você está escondido. Algo escondido não é fácil de ser achado e muito nem se acha, principalmente quando é escondido por Ele. Por isso Ele pode dizer para nós, e como Ele disse lá para os discípulos: não tema. E a palavra continua dizendo assim: então façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Preste atenção, existem algumas coisas que é nossa responsabilidade fazer morrer, não é a responsabilidade do Espírito Santo. Existem coisas na nossa vida que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Mas o fazer morrer, veja o que a palavra diz: assim, façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena de vocês. Façam morrer a imoralidade sexual, impureza, paixões, desejo mais, ganâncias, que a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que agora vocês já despiram do velho homem. Despir do velho homem, tirar, já que vocês fizeram isso, despiram do velho homem e se revestiram
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, ou seja, do fruto do Espírito. Suportem uns aos outros, perdoem. Se tiverem queixa contra outros, perdoe como o Senhor perdoou. Acima de tudo, porém, revistam do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus. Ele nos ensina todas as coisas. E é isso que nós temos procurado viver. É por isso que nós temos tentado buscar essa visão, para estarmos mais próximos, para estarmos mais juntos, para podermos buscar, vivermos isso aqui, para podermos curar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Por isso essa visão de dividirmos em células ou grupos pequenos, seja lá o que você quiser chamar, nós falamos células para quê? Para que podemos estar mais perto, mais juntos, ver a necessidade, ver as dificuldades e ajudar uns aos outros, porque este é o propósito de Deus. Porque o Senhor nos chama a isso para que possamos estar preparados, vigilantes a tudo que tem para acontecer. Para que mais juntos e unidos possamos ver que a paz de Cristo será o juiz ou árbitro em nosso coração, ao qual nós somos chamados como membros de um só corpo. E dessa forma podemos fazer com que habite em nós a palavra de Cristo. E a palavra diz: ensine, aconselhe uns aos outros. Por isso estamos tentando viver nessa visão. Porque quando nós podemos reunir, mesmo que seja 3, 4, 5 grupos pequenos, poderemos o quê? Ensinar e aconselhar uns aos outros. Porque entendemos, queridos, que o tempo que temos vivido, não dá para viver apenas com culto, só os domingos. Se você tem feito isso, veja as prioridades. Olha a sua vida. Porque é muito arriscado você ficar 7 dias para vir buscar uma palavra e receber o alimento espiritual. E se você tem conseguido, mesmo sozinho, buscar e está cheio do Senhor, glória a Deus pela sua vida, querido. Que Deus continue te sustentando e fortalecendo, porque isso é raro. Que a palavra diz que nós precisamos uns dos outros. Ensinando uns aos outros é o que a palavra diz. Aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. Com cânticos, com salmos, com hinos espirituais, com gratidão a Deus no nosso coração. Por isso eu fecho essa palavra dizendo: feche os seus olhos. Não é para nos assustarmos com o que está acontecendo. Não é para temermos com o que ainda pode acontecer. Mas o Senhor somente diz, é para ficar alerta e vigilante. Porque não sabemos a hora que Ele virá. É para estarmos em comunhão com Ele.
para que a nossa vida esteja guardada nele, em Deus. Porque se a sua, minha, nossa vida está guardada nele, em Deus, nada pode tocar na minha ou na sua vida sem que Ele permita. E se Ele permitir, é só porque Ele tem propósito. Senão, quem é o inimigo para tocar na sua vida? João, o apóstolo do amor, diz assim: aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. Por isso, Pai, diante desta palavra, eu quero me colocar de joelho no Teu altar. Pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, e também por cada vida e cada família aqui representada. E pedimos graça, bondade, misericórdia do Senhor. E pedir que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos ensine, e a cada instante da nossa vida nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Se temos andado pelo velho homem, se temos caminhado pela carne, se temos entristecido o Teu Espírito, se não temos vigiado, nos perdoe, nos lave, nos limpe, nos purifique com o sangue de Jesus, lave as nossas vestes de toda imundícia, para que as nossas vestes espirituais estejam alvas e lavadas no Teu sangue. E que a cada dia, com sabedoria e graça, possamos estar vigilantes, guardando o que temos. Como diz o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Para que quando esse dia chegar, o grande dia da sua vinda, todos nós, todos que estão aqui, possamos regozijar. Se já tivermos mortos, a palavra diz que ressuscitaremos primeiro. E se estivermos com vida, seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas por isso te peço, nos ajude, nos ensine a sermos sóbrios e vigilantes. Em nome de Jesus. E eu peço que você continue com os olhos fechados, fazendo a sua oração com Deus, se examinando, se examinando com o Espírito Santo. E se há alguém aqui nessa noite que foi tocado por esta palavra e ainda não se rendeu a Jesus, não entregou a sua vida a Ele como Senhor da sua vida, ou se você já fez isso, mas por algum motivo não conseguiu vigiar, não conseguiu se guardar e parou, mas hoje esta palavra veio como palavra rema ao seu coração e ao seu espírito, e você quer voltar à casa do Pai, eu te convido a sair do seu lugar, vir aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar. Se essa palavra falou o seu coração, e você sabe que você precisa fazer um concerto com o Senhor, você sabe que você precisa entregar a sua vida para Ele, sem constrangimento, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, porque nós queremos orar pela tua vida, nós queremos abençoar a sua vida, queremos ministrar a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Temos alguém? Aleluias, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, a nossa casa, a nossa família, hoje, para todo sempre. A igreja diz...